Você já parou para pensar que talvez a sua falta de confiança não venha de algo grande, traumático ou evidente, mas sim de algo pequeno, repetitivo e silencioso que você faz todos os dias sem perceber? Muitas vezes não é o fracasso, não é a rejeição e nem o passado que enfraquece sua autoconfiança. É um hábito, um comportamento automático que vai corroendo a forma como você se enxerga, como você age e como você acredita em si mesmo. E o mais curioso é que quase ninguém percebe enquanto isso acontece. Você só sente o efeito, a insegurança aumenta, a coragem diminui e do nada você começa a achar que não é bom o suficiente. Mas quando você olha para trás, não houve nenhum grande motivo. Foi só um desgaste silencioso, algo que passa despercebido, mas que muda completamente a maneira como você se posiciona no mundo. As pessoas acham que confiança é um talento, um dom, algo que você nasce tendo ou não. Mas na verdade a confiança é construída diariamente. Cada escolha, cada decisão, cada gesto reforça ou destrói um pedaço da sua identidade. Seu cérebro está sempre te observando. Ele presta atenção na forma como você se trata, na forma como você reage, na forma como você se posiciona diante do medo. E quando ele percebe que você se comporta como alguém pequeno, inseguro ou passivo, ele internaliza essa imagem como uma verdade. É por isso que algumas pessoas só se enxergam como fracas, mesmo sendo completamente capazes. Não é que elas não têm força, é que elas repetiram o hábito de se diminuir tantas vezes que isso virou identidade. E identidade é poderosa, identidade molda comportamento. Comportamento molda a vida. E é nessa repetição invisível que nasce o maior inimigo da autoconfiança, o hábito silencioso de se abandonar. Você faz isso quando evita uma conversa importante, quando diz tanto faz mesmo, sabendo que não é bem assim, quando engole a própria opinião porque acha que não vale a pena, quando concorda só para não incomodar, quando se desculpa demais, quando fala com você mesmo como se fosse um inimigo, quando você sempre espera que alguém valide suas decisões antes de agir, quando você coloca todo mundo em primeiro lugar e se deixa por último, cada pequena vez que isso acontece, uma parte de você aprende que suas necessidades não importam. E quando você repete isso todos os dias, sua mente entende: eu não sou prioridade, eu não mereço. É sutil, mas devastador. E a maioria nem percebe. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas toda vez que você se abandona menos, mesmo que seja num detalhe pequeno, você envia uma mensagem interna dizendo: eu não confio em mim. E confiança não é sobre se sentir corajoso, poderoso ou pronto. Confiança é sobre agir mesmo quando você está com medo. É sobre fazer suas escolhas mesmo quando existe risco. É sobre se posicionar mesmo quando existe desconforto. Mas se o hábito silencioso de se abandonar já virou parte da sua rotina, sua mente aprendeu a desistir de você antes de tentar, e isso explica muita coisa. Explica por que você trava. Explica por que você procrastina. Explica por que você se sente pequeno perto de outras pessoas. Explica por que você acha que nunca está pronto. Não é falta de capacidade, é falta de prática em se escolher. E esse hábito aparece em momentos tão simples que passam despercebidos. Por exemplo, quando você fala com alguém e imediatamente pensa se a pessoa achou você estranho quando você tem uma ideia. Mas antes de verbalizar, já imagina que vão te julgar. Quando alguém pisa no seu limite e você sorri como se estivesse tudo bem. Quando você sente algo, mas diz para si mesmo que está exagerando. Quando você se olha no espelho e se trata como inimigo. Quando você se compara a todo mundo sem perceber que cada comparação rouba um pouco da sua confiança. Tudo isso, junto, forma uma rotina que te ensina a silenciar suas próprias necessidades e ninguém consegue ter confiança genuína quando vive se calando. E o mais perigoso é que esse hábito se alimenta do silêncio. Ele cresce nos momentos pequenos, nos gestos automáticos, nas respostas rápidas. Você não percebe que está se diminuindo, só sente que algo está errado. Seu corpo fica tenso. Suas decisões ficam pesadas. Seu humor oscila, sua energia some e
Você acha que é ansiedade, estresse, falta de propósito, mas na verdade é só você repetindo o mesmo padrão todos os dias, colocar todo mundo acima de você. É como carregar uma mochila cheia de pedras sem saber de onde elas vieram. Você sente peso, mas não vê o conteúdo. E esse hábito também te transforma em alguém mais reativo. Ao invés de escolher, você espera. Ao invés de falar, você engole. Ao invés de agir, você observa. Ao invés de se posicionar, você se adapta. E viver assim cria uma sensação constante de impotência. Você sente que a vida acontece com você, não por você, e isso mata qualquer traço de confiança. Porque confiança nasce da ação, nasce da decisão, nasce de assumir responsabilidade pela própria história. Só que, se você se acostumou a se abandonar, sua mente acredita que você não tem esse poder, e quando você acredita nisso, você vive pequeno, mesmo quando poderia ser gigante. Mas existe algo importante. Esse hábito pode ser quebrado. E quando você quebra, tudo muda. Porque a confiança não aparece de uma vez, ela cresce em 1000 pequenas escolhas. Escolhas que parecem insignificantes, mas que reconstroem a sua identidade por dentro. Quando você diz não pela primeira vez, mesmo tremendo, quando você expressa uma opinião sem pedir desculpas, quando você se olha no espelho e não se ataca, quando você faz algo que te dá medo porque sabe que é importante, quando você para de tentar agradar todo mundo, quando você percebe que sua voz tem valor, quando você aprende a se escutar antes de esperar ser ouvido, cada gesto é uma semente de confiança. E sementes crescem quando são repetidas. Sabe qual é o primeiro passo para quebrar esse padrão? Perceber, notar, estar consciente. Porque, o hábito silencioso só tem poder quando você está no automático. Quando você começa a observar seus comportamentos, você quebra o ciclo. E quando você quebra o ciclo, você abre espaço para se escolher. Se escolher não é egoísmo. Se escolher é responsabilidade. Responsabilidade por você, pela sua vida, pela sua história. E responsabilidade é o que gera confiança. Pessoas confiantes não são as que nunca falham, são as que sabem que, falhando ou acertando, não vão se abandonar. A verdade é que você não precisa fazer nada extraordinário para reconstruir sua confiança. Você só precisa parar de se trair nos detalhes. Sabe aquele momento em que você sente vontade de falar algo e fica quieto? Escolha falar. Sabe quando você quer dizer não, mas diz sim para evitar conflito? Escolha dizer não. Sabe quando você sente algo e tenta ignorar? Escolha acolher. Quando você começa a se escolher nas coisas pequenas, sua mente entende: eu posso confiar em mim. E é isso que vai te tornar alguém mais forte, mais seguro, mais inteiro. E olha, você não está quebrado. Você não está atrasado. Você só se acostumou a viver num modo que não te serve mais. Mas a boa notícia é que hábitos podem ser substituídos. Pequenas ações podem mudar identidades inteiras. E quando você muda sua identidade, você muda a sua vida. Confiança não é sobre ser perfeito. É sobre ser comprometido consigo mesmo. Se este vídeo te fez pensar sobre a forma como você tem se tratado, se ele tocou algo dentro de você, eu te convido a dar o próximo passo comigo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você vai encontrar mais reflexões que podem te ajudar a se fortalecer por dentro, a se perceber e a construir uma vida com mais coragem e autenticidade. A gente se vê no próximo vídeo.